Beleza. Então, bom, estamos novamente reunidos aqui, né? Online, por conta da pandemia, mas tem funcionado. Para defesa da dissertação da Daniele Cristina Real de Aquino, o título é O Impacto das Novas Tecnologias de Informação na Comunicação Governamental e a Realização com a Comunicação Pública na Prefeitura de Araraquara. Título grande, eu até pedi já, vou pedir para a Vera para ver se ela tem uma inspiração e melhora esse título. Eu não estou gostando muito do título, então a Vera é ótima para dar título, então estou já pedindo para pensar um título mais charmoso, né? Bom, a banca é a mesma da qualificação, né? O professor doutor Renato Rovai, editor da revista Fórum. Só lembrando, eu cheguei a conhecer a revista Fórum impressa, no passado distante. O Rovai é um grande especialista, um grande jornalista e especialista, um dos maiores especialistas nessa nova forma de comunicação. A tese dele foi em cima disso, editou um livro que nós fizemos, eu e a Daniela fizemos uma resenha, estamos, viu, Vera, esperando para a Rebran publicar a resenha do Rovai, está atrasado, então estou fazendo aqui um apelo, né? Pô, eu não tenho nada que ver com a Rebran, você pode... Mas não toque lá. Não toque lá na revista. Né? Não mandou para retratos de assentamentos, isso que deu. Se fosse para retratos, ela sairia, Mena. Mas a gente mandou para a Rebran. Mas é bom dar um toque lá para a gente, né? Porque é um livro muito importante, né, esse livro do Rovai. E por isso, foi por conta do livro dele que eu pensei, não, temos que chamar o Rovai para a banca, né? Ele é um grande especialista na nova forma de comunicação. A outra da banca, a nossa amiga Vera, coordenadora do curso, de longa data, fundadora do curso, né? Professora aposentada da Unesp, grande socióloga, né? Agora se meteu aí na área interdisciplinar. Agora não sou mais, não sei. Agora, já não é mais socióloga, é um monte de coisa. Então é isso, e apresentada a banca, dessa forma bastante informal, eu já posso pedir para a Daniele começar a organizar a sua apresentação, né? E boa sorte na apresentação. Ela vai apresentar muito bem, porque ela é do ramo. Né? Não é nada. Erros podem acontecer. Mas pode botar aí na tela. Então, eu vou compartilhar uma apresentação aqui. E eu até fiz um teste aqui agora há pouco, então, só para lembrar para vocês que eu não vejo vocês, então, se alguém quiser fazer alguma interferência, tem que falar, porque o movimento, para mim, eu não consigo identificar, tá? Não, pode falar. Tá ok aí, professor? Tá perfeito. Então tá. Bom, então, boa tarde. Eu queria agradecer mais uma vez ao Rovai por estar aqui com a gente, por aceitar participar desse projeto, porque não só como membro da banca, mas como um pesquisador que também contribuiu com a pesquisa, professora Vera também, muito obrigada pelo acompanhamento em todo o processo, por não somente na coordenação do curso e nas aulas, mas também no processo de construção desse trabalho, e obrigada ao meu orientador também, por todos os ensinamentos e por todas as contribuições que foram fundamentais para que eu pudesse chegar aqui. Como ele já ressaltou, já apresentou, o título do trabalho é o impacto das novas tecnologias de informação na comunicação governamental,
e a relação com a comunicação pública na Prefeitura de Araraquara. E aí, ver se não tá passando a tela aqui. Não está indo para frente? Não, mas eu vou fazer de novo, vamos ver se vai. Agora foi. Pronto. Aí, beleza. Então, vamos lá. Então, a gente começa falando um pouco sobre a questão do virtual, né? O mundo virtual e as novas tecnologias são cada dia mais presentes no cotidiano da sociedade, no dia a dia das pessoas, né? As redes sociais, especialmente, elas viraram ferramentas de compartilhamento, armazenamento, circulação de notícia, de informação, e os espaços de busca de qualquer tipo de informação, eles se tornaram cada vez mais online, né? Especialmente com as novas tecnologias. E as novas tecnologias que surgiram no final do século XX, ligadas à informação, permitiram o avanço da internet, e isso transformou, né? Mudou a vida das pessoas. Ih, gente, continua não indo para frente, eu vou ter que mudar o jeito aqui de deixar a tela. Bom, então, quando a gente fala um pouco sobre essa questão da transformação no século XX, o Castells, na obra A Sociedade em Rede, ele fala sobre isso. No final do século XX, nós vivemos um desses raros intervalos na história, um intervalo cuja característica é a transformação da nossa cultura material pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação. E aí, a gente consegue perceber que, por meio da internet, as pessoas podem se conectar formando redes de informação e comunicação que permitem uma nova forma de acesso ao mundo, né? É uma facilitação para que a gente possa chegar em novos lugares de uma forma muito mais rápida e mais simples. O Castells, ele diz que a difusão da tecnologia amplifica o seu poder de forma infinita à medida que os usuários apropriam-se dela e a redefinem. Então, a gente consegue de alguma forma, chegar a lugares, redefinir informações, transformar o nosso ambiente. E a internet, de acordo com o Rovai, no livro que ele publicou também uma pesquisa de doutorado, ele fala que a internet gerou um novo ecossistema midiático e, sobretudo, criou novas comunidades online, transformando o tempo e o espaço na experiência humana, e com redes de computadores conectadas entre si, são criadas redes globais que ultrapassam os limites territoriais. A gente tem uma nova estrutura de comunicação, as formações de redes com diversos atores que eles são capazes de produzir, alterar, complementar, armazenar, transmitir conteúdo de uma forma dinâmica, de uma forma rápida, que é uma característica das redes sociais, que é o que a gente vai trabalhar um pouco aqui. A construção da rede social, de acordo com a Raquel Requeiro, que é uma das pesquisadoras também que contribuíram com essa pesquisa, né? Ela fala que se dá pelos atores e pelas suas conexões. E ela diz que os atores, eles são nós dessas redes, e as interações que são realizadas entre esses atores, elas são identificadas nos textos por tudo que elas realizam dentro das redes, e essas relações, essas interações, elas criam rastros que são capazes de identificar quem são esses atores. Existe a possibilidade de efetivação da comunicação pública junto da sociedade quando a gente tem uma comunicação mais democrática, né, uma comunicação mais interativa. E aí a gente tem essa situação com as redes sociais. O crescimento das redes sociais, ele facilita o acesso à internet, então a gente tem uma quantidade muito maior de atores
se envolvendo, se conectando, dialogando, e aí a gente tem construções coletivas de políticas públicas, então é por isso que a gente está trabalhando aqui a comunicação pública como uma facilitadora nessa questão. E aí o objetivo dessa pesquisa foi avaliar as possibilidades e as transformações que a tecnologia, né, que as tecnologias digitais, elas proporcionam, e acompanhar e avaliar as redes sociais no âmbito da administração municipal, nesse caso, da cidade de Araraquara. E aí foram feitas pesquisas bibliográficas, acompanhamento das redes sociais da prefeitura e entrevistas com alguns atores, e nesse caso foi o prefeito municipal, a secretária municipal de comunicação e também um jornalista, que é o Luiz Antônio, que é um jornalista que está na ativa, então ele também tem essa experiência, essa relação com a população e a relação com a imprensa da administração municipal. E também falar se esse processo e essa relação, falar sobre esse processo, relação entre o governo e a sociedade civil, né, como isso se dá. E aí, para essa pesquisa, quando a gente fala da revisão bibliográfica, a gente traz um pouco sobre a organização da sociedade em rede, né, que não é um fato novo, é algo que já acontece há muito tempo. A Raquel Recuero fala também um pouco sobre isso, e ela traz os conceitos de rede e fala que é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social. E a gente consegue observar isso não somente quando a gente trata das redes sociais, né? A gente consegue identificar essa relação, essa conexão das pessoas, dos grupos, dos coletivos por meio das redes, né, dessa criação de redes. Então, ela fala que a abordagem de rede tem foco na estrutura social. O Castells, ele diz que uma rede é um conjunto de nós interconectados, quando a gente fala também sobre, a Raquel também fala sobre isso, né, como a relevância dos nós para a rede pode variar, as mais importantes são chamadas de centros, em algumas versões da teoria das redes. Então, as redes, elas são estruturas comunicativas, têm papel fundamental nos processos de tomada de decisão, que na sua maioria, essas tomadas de decisão, elas têm o Estado como mediador, e aí também a sociedade democrática, a conexão entre as redes compostas pelas instituições governamentais, assim como integradas pela sociedade civil, a gente consegue realizar uma comunicação mais democrática, mais interativa dentro desse processo. As novas tecnologias, elas exercem uma influência direta na vida das pessoas, né? Esse processo, ele traz uma mudança nessa organização da sociedade por meio das redes, porque as redes que anteriormente elas eram organizadas de uma forma presencial, hoje a gente consegue fazer uma organização diferente por meio das redes sociais. O Castells, ele ressalta que a tecnologia é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para uma formação, para uma nova forma, né, de uma organização social baseada em redes. Então, a gente tem a tecnologia como uma aliada, mas também não é só ela que vai fazer essa transformação que a gente precisa. A comunicação, ela é fundamental para a manutenção das relações sociais, assim como o avanço das novas tecnologias podem ser especialmente importantes na garantia dos direitos e na disseminação de informação. A gente consegue identificar essa forma essa mudança na forma de comunicar com as mídias sociais, com as mídias digitais, especialmente quando a gente vê as redes crescendo, as redes sociais crescendo, e os veículos de comunicação, os grandes veículos, os tradicionais veículos, perdendo espaço. Aqui em Araraquara, especificamente, isso é muito evidente, né? A gente consegue ver, especialmente jornais, periódicos, diários perdendo espaço, diminuindo as suas tiragens, diminuindo as suas edições, então, isso é muito evidente. As interações por meio das redes, elas são em tempo real, de forma imediata, e com os dispositivos móveis, os famosos celulares, especialmente, né, isso fica mais evidente ainda. Isso potencializou o consumo, a gente consegue ver as pessoas consultando, procurando e se informando muito pelas redes, pela internet, e a transmissão de notícias também ficou mais fácil, né, essa ação foi facilitada. A produção jornalística e a distribuição de conteúdo, ela ficou muito mais ágil com esse trabalho, né? Então, a gente fala sobre isso, fala da interação por meio das redes, traz um pouco do conceito de comunicação pública. A gente também tem a questão dos espaços de fala e as manifestações, que elas se tornaram um pouco mais democráticas, né? Porque as redes, elas comportam todos os temas, comportam todas as temáticas, todos os grupos estão ali trazendo as suas pautas, então isso fez com que as redes adquirissem um papel importante
em discussões que muitas vezes não apareciam na sociedade, né? E o cidadão com computador, um smartphone, ele virou um criador de conteúdo, um reprodutor de conteúdo, e aí nesse caso a gente tem também a questão desse conteúdo ser positivo ou negativo, quando a gente também fala um pouco da questão das fake news, né? E esse trabalho, ele se justifica pelo fato de ser essencial não comunicar somente, comunicar não somente pelas vias tradicionais, né, de comunicação, que a gente fala das rádios, TV, o jornal impresso, revistas, mas também assumir a importância que as redes sociais elas têm no cotidiano, né, que elas têm no dia a dia das pessoas, especialmente quando a gente já ressaltou aqui que os veículos tradicionais eles perderam espaço e as redes cresceram dentro das suas plataformas. Os dispositivos que permitem as transmissões de notícia 24 horas contribuíram muito também com esse processo. O consumo se potencializou, e aí também a gente percebe que as instituições públicas, elas não ficaram para trás, né? Elas adotaram as redes para garantir várias questões, especialmente o compartilhamento de informações com a população, a interatividade e também para ser uma via de prestação de contas para a sociedade, né? Então, existe uma aproximação entre o governo e a sociedade civil aí nesse caso. Inclusive para essa questão da prestação de contas, que às vezes era um pouco mais difícil junto da sociedade. Então, elas adotaram as redes para garantir esse compartilhamento de informações. E aí, com isso, as redes elas facilitaram a comunicação de forma direta com os munícipes, que antigamente ela era feita muito mais pelos veículos tradicionais. O poder público ele estabelece essa nova relação, não somente com o público, mas também com os veículos de imprensa. E a Priscila, que é a atual secretária de comunicação e que também fez uma pesquisa falando um pouco sobre comunicação digital, ela fala um pouco sobre isso, ela ressalta essa necessidade da comunicação ser feita de forma adequada, né, mas a necessidade de adequar esses processos para que a comunicação chegue de forma correta para a população, para o munícipe, né. Eficiência da internet e das redes sociais na garantia de direitos, construção da cidadania e conceitos de comunicação pública. Então, a internet cumpre um papel muito importante. E aí, quando a gente fala de tudo isso, a gente traz os conceitos de comunicação pública para a nossa pesquisa, né? A comunicação pública ainda tem sido alvo de muitos estudos, né, de diversos estudos. A Elizabeth Brandão, ela afirma que a comunicação pública é uma área que abarca uma grande variedade de saberes e atividades, e pode-se dizer que é um conceito em processo de construção. Então, ainda existe uma pesquisa muito grande sobre esse tema, né? As pesquisas são muito antigas. A Mariângela Rassuani aponta que os estudos eles são empreendidos desde 1980. E essas pesquisas, elas englobam a necessidade, a legalidade, legitimidade em relação à questão da comunicação pública e a sua efetividade. O Paulo Littke e o Jefferson Kurtinov afirmam que a configuração da comunicação é um resultado de uma evolução de aproximadamente 2 séculos, iniciado ainda na época da Revolução Industrial, mas no Brasil isso só se dá 100 anos depois com o processo da industrialização nacional. Em 1930, eles trazem isso no artigo Comunicação Pública no Brasil, Passado, Presente e Futuro, que também é uma pesquisa falando sobre comunicação pública. E aí a Regina Escudeiro também aponta que no Brasil a comunicação pública esteve historicamente atrelada à persuasão, quando se trata de marketing político, propaganda governamental, e a gente vê muito isso na era Vargas, né? Mas na atualidade ela já se renova, né? A gente já vê uma visão crítica e mais engajada em relação aos problemas da sociedade civil. A comunicação pública precisa da interlocução direta com a sociedade. Não é uma comunicação feita, quando a gente fala de comunicação pública, fala de administração de comunicação municipal ou estadual ou federal, uma comunicação feita por governos. Não, ela é uma comunicação que necessita de uma interlocução Estado, sociedade, terceiro setor, e a Patrícia Gil e a Heloísa Matos, também numa pesquisa falando sobre comunicação pública e quem é o cidadão, né, quem são os atores dessa comunicação, eles falam que a interlocução é uma interlocução possível, aberta, livre e igualitária entre cidadãos e Estado, de forma a promover o debate racional sobre temas de interesse público, com dinâmica capaz de interpelar os poderes instituídos e alterar condições a favor da sociedade. Então, a gente percebe que é uma comunicação que vem para transformar, né? E quando a gente traz isso, quando a gente fala das redes sociais, que é um dos focos da nossa pesquisa, e a relação dela com a internet, a gente vê que uma rede, a Raquel Requeiro, que é uma
pesquisadora que está muito presente nesse projeto, ela diz que quando uma rede de computadores conecta a uma rede de pessoas e organizações, é uma rede social. Então, essas organizações, essas redes de pessoas, por meio de uma rede de computadores, elas geram essas redes sociais que estão permitindo que a gente tenha aí essa maior interatividade. Ela introduz os leitores dela numa das obras que foram pesquisadas aqui. E aí, ela aponta, dentro dessa pesquisa, que tem alguns fenômenos que elevaram o potencial das redes sociais, trazendo essa relação muito maior entre sociedade, Estado, enfim, e que fizeram as redes crescerem. Um deles é a eleição do Obama, né? A eleição que deu vitória para o Obama e para o John McCain nos Estados Unidos, na campanha presidencial, e ela cita alguns outros também que trouxeram um potencial maior aí para as redes sociais. O surgimento das redes sociais unificou as pessoas, sem a necessidade de estar no mesmo lugar. A gente pode ter a distância que for, mas a gente consegue ter essa unificação, é uma das questões que o Rovai aponta na pesquisa dele, e a partir das conexões nós construímos laços sociais, e esses laços sociais, eles podem ser fortes ou fracos. A Raquel, inclusive, aponta essas questões da relação, do grau, né, de relação nas redes sociais. E aí, as principais redes sociais, no momento em que a gente estava desenvolvendo essa pesquisa, que hoje a gente já tem outras redes, por exemplo, como o LinkedIn, enfim, que também tem um potencial muito grande, as principais eram o Facebook, Instagram, Twitter, Flickr e YouTube. E são as redes sociais que a prefeitura utiliza. O Facebook e o Instagram são mais potentes, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o Twitter, o Flickr e o YouTube com um pouco menos de força. Dentro do jornalismo, as redes sociais também foram muito eficazes, e elas criaram uma nova forma de fazer a transmissão das informações. E o 11 de setembro, né, os acontecimentos do 11 de setembro foram um marco para o crescimento do jornalismo digital. O Rovai, inclusive, aponta isso na pesquisa dele, assim como outros pesquisadores trazem essa questão também. O fortalecimento do jornalismo digital se deu com o surgimento das plataformas das redes sociais, e o digital ele passou a fazer parte do dia a dia das redações, né, o que não acontecia anteriormente. E as redes sociais com a comunicação pública, quando a gente traz essa questão para a comunicação pública, que é o que a gente está estudando aqui, a gente tem a comunicação pública, quando a gente fala um pouco sobre isso, a gente vê que ela precisa ser uma comunicação separada da comunicação governamental, porque ela não pode fazer promoção de governo. É uma comunicação que precisa se dar entre governo e sociedade, né? E o governo precisa articular os meios para que essa comunicação seja efetiva. Ela precisa empoderar o receptor também tem que ter espaço nessa comunicação, e a gente percebe que as redes sociais, elas são ferramentas que facilitam, né, essa comunicação. E aí, quando a gente traz para a administração pública, as redes sociais, elas trouxeram um aumento dos serviços, então o digital, ele permitiu um aumento dos serviços, e as mídias sociais, elas se tornaram importantes ferramentas no dia a dia das organizações, e promoveu uma nova forma de diálogo entre o governo e os cidadãos. Esses apontamentos, eles são dos autores de um artigo que foi publicado na revista científica multidisciplinar do Núcleo de Conhecimento, do Antônio Cardoso Neto, Elvis Abreu Batista e Saulo Araújo Causolari. Então, eles também fazem uma pesquisa muito interessante sobre as redes sociais na administração pública, fazendo referência até de algumas cidades. E a Priscila Luiz, que a gente já citou aqui, que é a secretária de comunicação hoje, na pesquisa dela, ela fala que se faz necessária uma verdadeira reorganização das organizações públicas que vá ao encontro das mudanças comunicacionais advindas da internet e das novas tecnologias de informação, né, tecnologias de comunicação. E aí a gente entra, então, na Prefeitura de Araraquara, que é a nossa fonte de pesquisa também. A Prefeitura de Araraquara se adaptou, às redes sociais foram possibilidades de efetivar uma comunicação, uma interação muito maior com os munícipes, com a sociedade, né? As interações, não somente a Prefeitura de Araraquara, mas as instituições, elas mostraram a necessidade de comunicar de forma mais imediata, e a Prefeitura se adaptou. No ano de 2017, eles intensificaram a participação nas redes sociais, investiram esforços na garantia dessa comunicação mais eficiente. Até o final de 2020, a Prefeitura ela tinha, dentro da sua estrutura organizacional, 13 secretarias municipais, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto, que é o DAI, e 3 fundações. Hoje, após esse período,
uma nova reorganização administrativa aconteceu, então tem algumas outras secretarias já compondo esse quadro, né? No momento da pesquisa eram 13. Araraquara está localizada estrategicamente no centro do estado de São Paulo, uma cidade do interior, é uma referência no setor logístico. O prefeito Edinho Silva foi eleito em 2017, 2016, né? Seu mandato começou em 2017, foi reeleito agora, e a Fundação SEAD aponta 227.618 habitantes. Tem um pouquinho mais já, mas esse é o apontamento oficial. O Facebook é a rede de maior interação da prefeitura e teve um salto, um avanço significativo de seguidores no período de análise dessa pesquisa. O Instagram tem também uma boa interatividade, mas numa escala menor, assim como as respostas e os questionamentos da população. O Facebook ele tem uma interação muito, muito maior. O Twitter e o Flickr são redes que têm pouquíssima interatividade, eles funcionam muito mais como espaço de armazenamento de informações. O Flickr, ele armazena as fotos, né, dos eventos, das atividades, as pessoas podem ir até lá para encontrar a sua foto, da sua participação, e o Twitter, ele é um espaço de divulgação dos links das matérias, postagens, publicações que são feitas no portal da prefeitura. O YouTube é um canal referenciado como TV Web Participativa, hoje mudou, tá, como rede participativa, porque daí houve uma unificação da TV e da rádio, e além disso a prefeitura também tem o portal, que é a veiculação de todas as informações, também tem os espaços de serviços, né? A nossa coleta de dados das redes sociais da prefeitura se iniciou em novembro de 2019, seguiu até junho de 2020, e a cada semana, 2 dias eram coletadas todas as informações de publicação, tanto do Facebook, como do YouTube, do Instagram, enfim, e todas as relações que eram realizadas ali naquelas publicações. E aí, aqui a gente tem alguns dados que mostram um pouco desse número, né, do começo da pesquisa até o final da pesquisa. Em setembro de 2019, um pouquinho antes da gente começar a pesquisa, o Facebook tinha 26 mil seguidores, 26 mil curtidas, né? O Instagram, 13 mil, que são as redes que a gente vai trabalhar. E aí, já em junho, quando a gente finalizou a coleta de dados, a gente tem um salto aí de quase 50%, 41 mil para o Facebook e 25 mil para o Instagram. A gente tem uma questão aqui interessante, que a pandemia potencializou, na verdade, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso ali na frente, que é o YouTube, que teve também um número muito significativo, porque as pessoas começaram a acompanhar ações do governo por meio do YouTube com as transmissões ao vivo, né? Então, ele também teve um salto. Mas esse salto foi somente na pandemia. As outras redes, elas tinham já uma abrangência muito maior. Então, a gente tem aí, quando a gente começou a pesquisa, 26 mil pessoas no Facebook, que representavam 11% da população, passou para 41 mil, representa 18% da população acessando essa rede. E no Instagram, 5,5% da população e 25,3 mil no final da pesquisa, representando 11% da população, acompanhando também o Instagram da prefeitura. Na nossa coleta de dados, de novembro de 2019 a junho de 2020, nós identificamos, nesses dias da semana, 198 publicações no Facebook, 308 no Instagram, a gente tem uma diferença grande de publicações, e reações também, apesar de a gente ter uma grande quantidade de reações no Instagram, muito maior do que as reações do Facebook, a relação de comentários e interação, ela se dá de forma muito maior no Facebook do que no Instagram, então a gente tem uma inversão aí. No Facebook, a gente teve 254 comentários sujeitos à resposta e 104 respostas, uma taxa de 41% de respostas para os munícipes. E no Instagram, 1.151 comentários e 98, na verdade, assim, tipo, são comentários totais, tá? E aí a gente tem sujeitos à resposta 98 e a gente tem 9 respostas, o que representa 9% de taxa de resposta para a sociedade. A pandemia, ela mudou um pouco a forma de comunicar, né? Por conta, especialmente, da questão da alteração dos temas que foram trabalhados nas redes sociais. As ações relacionadas ao Covid no município de Araraquara, elas se iniciaram em 15 de março. No dia 16 foi publicado um decreto instituindo um comitê, que é o Comitê de Contingência do Coronavírus, que se reunia diariamente. Então, essas definições, as questões que eram apontadas ali,
elas passavam a ser publicadas no Facebook da prefeitura. Então, diariamente, várias ações em relação à pandemia, elas foram divulgadas ali. Então, o Facebook e o YouTube e o Instagram da prefeitura se tornaram os canais oficiais de informações sobre a pandemia. No dia 23 de março, o município reconheceu o estado de calamidade pública. E aí a gente tem aqui, e que dá para a gente perceber nesse período da pandemia, essa relação dos números de publicações, de reações, né, e do interesse das pessoas pelas redes sociais. Em novembro, a gente tem 45 publicações, 1.141 reações no Facebook. No Instagram, 41 publicações, 1.886. Isso é meio que parecido em dezembro, em janeiro, em fevereiro, mas quando a gente passa lá para março, que a gente tem essa relação com a pandemia, a gente vê 41 publicações, que é mais ou menos a mesma quantidade de publicações, mas a gente triplica o número de reações, o número de views, né? O número de comentários, ele também se multiplica exponencialmente. A gente passa de 1.100 para 3.800. E aí, na questão das reações, dos comentários, de 220 para 2.100. Então, a gente percebe um crescimento muito grande pela busca das redes sociais da prefeitura. A mesma coisa acontece com o Instagram, também em abril e em maio, e depois, em maio, a gente começa a perceber que isso já começa a diminuir um pouco, porque as pessoas já entenderam mais ou menos o momento que elas estavam vivendo. Esse gráfico aqui, ele mostra muito bem isso, né? Os picos que a gente tem aí, especialmente em abril, quando as pessoas estavam começando a entender tudo que elas estavam vivendo, quando a gente tem o pico de acessos nas redes sociais da prefeitura, e depois começa a cair, se igualar, porque as pessoas já sabiam o que elas estavam vivendo. E a gente tem aqui as observações mês a mês, dentro desse período de pesquisa. Em novembro, a gente teve 9 dias pesquisados, o mês teve várias publicações a respeito do Dia da Consciência Negra, né? Foi o pico de ações que a gente teve ali. Em dezembro também foram 9 dias, porém em dezembro teve uma queda nas publicações. A prefeitura passa por um período de recesso entre o Natal e o Ano Novo, e aí isso também fez interferiu aí, teve uma queda de publicações nas redes sociais. A maioria das publicações trabalhavam a questão do balanço das ações do governo, e muitos comentários eram respondidos em muitas ações ao vivo, né? Comentário informando que o questionamento de internauta foram respondidos no vídeo ao vivo. Então, a gente teve muito comentário também em questões de vídeos ao vivo, que foi um período que teve muito ao vivo nas redes sociais da prefeitura, algo que eles também trabalham muito por conta das ações que o governo realiza. Mas tem muitos comentários, por exemplo, nesse mês especificamente, que mostra ali que às vezes a pessoa não pôde assistir ao vivo, e aí ela perguntou, às vezes fez alguma pergunta posteriormente ao período do ao vivo, e a resposta que chegava para ela, tipo, o seu questionamento foi respondido ao vivo. Então, essas questões foram bem evidentes nesse mês. Em janeiro, as publicações elas mantiveram a queda, porque as publicações, nesse período de recesso, diminui um pouco a questão dos funcionários, então, quando eles voltam, as publicações foram retomadas. Então, a gente tem aí a mesma queda que teve em dezembro, muitos dias sem postagem, em todas as redes sociais, inclusive também no Facebook e no Instagram, que são as redes de maior alcance deles, e aí a gente tem uma quebra de frequência, né, essa quebra da relação com o público. E as postagens também tratavam muito dos balanços das secretarias. Em fevereiro, as publicações tiveram aumento, 50, mas ainda foi menor do que no mês de novembro. E uma maior quantidade de informações a respeito do carnaval, que é a ação principal, né, do mês aí na administração. Em março, as publicações voltaram a crescer, as reações dispararam, especialmente por estarmos no período da pandemia, e após o decreto de calamidade pública, todas as notícias, todas as informações a respeito da Covid-19, que traziam informações não somente para o público, mas também para a imprensa, elas estavam ali. Então, o crescimento se deu muito forte aí nesse momento. Em abril, o número de publicações do Facebook cai em relação à Covid, as atividades, na verdade, as publicações caem e o que cresce é o Covid. E as atividades, elas ficaram paralisadas em diversas secretarias em decorrência da pandemia, e isso afetou também a diversificação de tema das publicações, né? Ficou muito voltado para a área da saúde.
E aí, as manifestações, em sua maioria, nem sempre elas eram tão relevantes. O número de manifestações ele é muito maior, mas nem sempre relevante, porque tem muito também de questões, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, então, muita relação das pessoas com a situação da pandemia também, e as concordâncias e discordâncias em relação às atitudes do governo municipal. E aí, no mês de junho, pulei o mês de junho aqui, a gente tem uma queda de acessos, né, não igual ao mês de maio e de abril, quando a gente teve o pico da pandemia, mas elas se mantêm estabilizadas. Não se perde seguidor, não se perde curtida no Facebook nem no Instagram. Um número significativo de views no YouTube, um crescimento do YouTube. Hoje o YouTube da Prefeitura está com cerca de 5 mil inscrições, curtidas, né, que a gente, no final da pesquisa, a gente estava com 800. Isso fez com que as pessoas começassem a entender e acompanhar o YouTube, e as principais publicações ainda tratavam da pandemia, que é o nosso mês de encerramento aí de consultas nas redes sociais da Prefeitura. E a gente percebe, em relação à frequência e o conteúdo das postagens, uma diferença, né? Em relação ao volume de publicação e comentário, a gente percebe essa diferença de publicações lá do mês de novembro e dezembro. A gente teve um fenômeno especial provocado pelo coronavírus, as pessoas começaram a procurar mais as redes, porque também era onde elas tinham acesso, a frequência de postagens da Prefeitura, ela não seguiu uma regra, mas nesse mês elas foram mais constantes. As publicações nas redes do Facebook e do Instagram, que foram alvos especiais dessa pesquisa por conta da relação com o público, elas ocorrem diariamente, mas tiveram aí algumas intercorrências nesses períodos de dezembro e janeiro. O número de publicação nesses meses também caiu. E elas só foram retomadas no dia 24 de janeiro, que ainda é o período de recesso. Então, assim, férias. Então, isso também causa um distanciamento com as pessoas que estavam criando as suas relações ali com as redes, elas acabam procurando a informação em outro lugar. As publicações das redes da Prefeitura têm diversos temas. Em sua maioria, eles são abordados por cada uma das são os principais abordados por cada uma das secretarias. Então, se a secretaria está tratando do Covid, vai tratar do Covid. A Secretaria de Cultura está tratando de ações de carnaval, as publicações relacionadas à cultura vão tratar de carnaval. Os temas secundários das secretarias, eles pouco aparecem mais os que estão sendo, os que têm mais volume, né? As pautas como saúde, obras públicas e trânsito, além de alguns comunicados oficiais, são os que são os mais recorrentes, os que mais têm acesso. E em relação às interações, os temas mais relevantes para os usuários são saúde, relacionados à Covid, e obras públicas. São os que eles mais se interessam. A gente consegue perceber aqui que a saúde, especialmente por conta do Covid, a gente teve um total de questionamentos e interações de 176 no Facebook, 63 no Instagram, e a quantidade de respostas a gente tem 75 para o Facebook e 6 para o Instagram. E aí a gente percebe que os próximos temas são trânsito e transporte e obras públicas. A gente consegue identificar aqui nesse gráfico essa questão da relação entre os temas, os questionamentos e as respostas, né? Então, os temas, o maior pico é saúde, com 176 e 63, e 75 respostas e 6 respostas. E aí a gente vê em seguida trânsito e transportes ali no pico, obras públicas também ali no pico, 18 questionamentos, 8 respostas para o Facebook de trânsito, 3 questionamentos e 0 respostas no Instagram. E na obras, 16 questionamentos e 4 respostas no Facebook e 17 questionamentos e 0 respostas no Instagram. Depois a gente tem ali o temas diversos que se destaca, mas são muitos temas aí que foram abordados. E aí, quando a gente vê tudo isso, a gente traz essa questão para a relação dos gestores com as redes sociais, né? Nesse momento, o que a gente tem aqui é um pouco da questão, um pouco das entrevistas que a gente tem com o prefeito municipal, o Edinho, e a secretária de comunicação, a Priscila, que trazem um pouco da relação de todos os gestores e as adequações que foram feitas nesse processo, né? Então, as redes sociais da prefeitura, elas foram criadas segundo o prefeito e a secretária, e foram reformuladas com a intenção realmente de garantir uma democratização de informação e permitir uma comunicação mais direta com a sociedade, né? E com isso, trazer o conceito de comunicação pública para a realidade. Foram implementadas novas ações, mas ainda assim com algumas dificuldades. Não existia,
em 2017, quando eles assumiram a gestão, um setor específico para as ações digitais, para a área digital. Era muito mais voltado para assessoria de imprensa, então não existia uma equipe ali que trabalhasse a questão digital. Então, a comunicação foi adaptada, tanto em estrutura, né, equipamentos, como também em equipe, né, em pessoas que tinham essa relação muito mais próxima com as redes sociais e com a comunicação digital. A equipe que já estava lá foi complementada com pessoas para poder trabalhar essa questão. E aí, o prefeito fala um pouco sobre a comunicação da prefeitura ser um pouco menos reativa diante dos veículos de imprensa, porque a comunicação da prefeitura ela era feita em forma de assessoria de imprensa. Então, tudo o que acontecia, toda essa relação com a população, ela era feita assessoria de imprensa da prefeitura, encaminhamento para as mídias, né, para os jornais, enfim, para a imprensa em geral, e aí esse diálogo acontecia para a população. E aí existia também essa cobrança em relação da população para a imprensa e a imprensa para o poder público. Então, com as redes, com a área digital, a prefeitura passou a ser menos reativa, a comunicação passou a ser menos reativa. Se estabeleceu uma nova forma de se comunicar. Então, a comunicação era feita de uma forma mais direta, não precisava mais dessa passagem pela imprensa para chegar na população. Então, a prefeitura passou a ser uma das maiores produtoras de conteúdo. Então, tudo sai dali, tudo é distribuído por ali. Porém, o entendimento dos gestores nem sempre reflete a realidade das redes sociais. Muitos gestores não tinham ainda essa relação com as redes, essa relação com o digital. Ainda, um dos apontamentos da secretária de comunicação, que é a Priscila Luiz, ela fala que ainda existe uma dificuldade dos gestores, porque muitos deles ainda trabalham num formato antigo, tipo comunicação interna por meio de ofício, você faz um questionamento, a resposta ainda vem por um ofício, e as redes sociais, elas precisam de uma outra dinâmica, né? Elas são muito mais rápidas, então ainda existem algumas dificuldades em relação aos gestores, que ainda não entendem esse time das redes, que também ainda não entendem o que deve e o que não deve ser publicado, que ainda também não entendem a questão do filtro. Então, isso é muito importante, esse trabalho, né, que foi um trabalho que eles fizeram e vem fazendo ainda com os gestores. Além disso, ela também ressalta um pouco da questão das notícias que podem ser negativas, e que, nesse caso, a prefeitura precisa estar preparada e também, às vezes, até noticiar antes, para que isso não vire também uma bomba relógio, ou que também não vire uma notícia muito pesada posteriormente. Então, os gestores também precisam ter esse entendimento, e há uma dificuldade que eles passam ali. E aí, a população, ela passou a acessar as redes sociais da prefeitura, mas precisa existir esse estímulo, né? Um estímulo para que eles possam manter essa relação, porque a taxa de resposta, a interação, esse contato direto, ele precisa acontecer. Então, o prefeito, inclusive, ressalta essa questão da necessidade do estímulo para que as pessoas mantenham esse contato. E o governo precisa dar essa dinâmica, não somente para a população, mas também para os gestores, que precisam se adaptar, que precisam estar atentos ali e compreender o que precisa ser noticiado. O prefeito coloca, inclusive, que a população ela entendeu muito essa relação, mas esse estímulo é importante. Os setores da imprensa, e aí a gente trata um pouco disso com o Luiz Antônio, né, que foi uma fonte para a pesquisa. Eles se adaptaram à comunicação digital junto da administração, muitos deles passaram a ter as suas plataformas após a comunicação da prefeitura se adaptar, porque eles precisavam, inclusive, veicular as campanhas, as ações de forma digital, que era o que a prefeitura exigia, eles se adaptaram por ali. Então, a adaptação da prefeitura às redes sociais fez com que a comunicação digital no município também crescesse em relação à questão do jornalismo. E o Luiz Antônio, ele fala muito disso, né? Essa comunicação que a prefeitura faz exige da imprensa uma nova forma de atuação que pode, inclusive, potencializar os serviços prestados por meio das fontes oficiais. Então, ele fala dessa necessidade de adaptação da imprensa. E, para as considerações finais, a gente vê que a internet e as redes sociais, elas são parte integrante da vida das pessoas, as ferramentas ficaram incorporadas ao cotidiano, as instituições, elas entenderam essa importância, especialmente de estar no mundo virtual, e isso proporciona a democratização da informação, mas a importância dessa comunicação é forte, mas ela precisa ser uma comunicação cidadã, participativa e democrática, senão a gente não tem aí a comunicação pública. A interação entre os setores é fundamental, o Estado, sociedade civil, terceiro setor, a Prefeitura Municipal de Araraquara, que é a nossa
nosso estudo aqui não fechou os olhos para essa evolução, se adaptou, mas tem um longo caminho para percorrer ainda para que essa comunicação seja efetiva, né? O percentual de seguidores deles é significativo, mas parte desse público não é de Araraquara, sabemos disso, então é preciso trazer esse público para dentro das redes. O Facebook e o Instagram foram muito bem trabalhados, cresceram muito, são ferramentas democráticas e acessíveis, elas têm uma flexibilidade, uma possibilidade muito grande ao trabalhar os temas, comportam muitos públicos, são fundamentais para garantir o conceito de comunicação pública, e a Prefeitura Municipal ela passou a ter um poder de comunicação muito maior, né? Se tornou uma agência de notícias se antecipando à imprensa. Mas ela passou a ter um protagonismo ali muito forte, é muito importante para a comunicação pública, mas também é um risco focar somente no institucional e não abranger outras situações que são importantes, né? E aí correr esse risco de trabalhar só o marketing governamental. Então a prefeitura tem que ter esse cuidado. E aí, tudo isso faz com que a necessidade de garantir um público nas redes sociais seja muito importante, incentivar a presença das pessoas nas redes é fundamental, e essa ausência que a gente falou ali, para garantir tudo isso, a ausência de publicações, essa diminuição de frequência em alguns períodos, faz com que não exista fidelização dos usuários. Então, essa é uma questão que é muito importante ser frequente, né? As postagens, essa interação com o público tem que ser frequente, assim como a diversidade dos temas, né? A pandemia potencializou os serviços digitais, mas a gente vai continuar tendo aí esse sistema digital diferente, a gente sabe que a gente não vai voltar para como era antes, então a prefeitura precisa continuar potencializando e se adaptando às redes, não pode parar nesse processo, né? A população ainda também não se conscientizou da potência que são as redes sociais, são ferramentas de garantia de direitos, a população não entendeu isso ainda, então eu acho que com a pandemia isso começou a crescer e isso tende a crescer cada vez mais, então o papel da prefeitura, o papel da administração municipal aí, ele fica muito mais difícil, né? Mas existe também ainda uma outra questão que é importante, uma sobrecarga do setor responsável pelas redes sociais na prefeitura. A gente percebe que uma secretaria de comunicação com poucos funcionários, e desde 2017, como foi ressaltado pela secretaria de comunicação, com 1 ou 2 pessoas para acompanharem as redes sociais nas respostas, é muito pouco perto do que a gente vê de relação aí, da relação que o público criou com a prefeitura por meio das redes sociais, né? Então, é muito importante a gente pensar nesse processo, como a gente falou ali sobre a questão do público receber as notícias primárias, as notícias secundárias, elas ficam ali muito distantes do público, então essa questão de assessorias setoriais seriam interessantes para que a gente pudesse ter todas as temáticas de cada secretaria abordadas ali nas redes da prefeitura. E uma coisa que é importante ressaltar, quando a gente traz essa questão das assessorias setoriais, ou também a criação de novas redes que pudessem comportar as temáticas da prefeitura, o prefeito fala que é muito importante que seja garantido somente uma rede para que a centralização dos temas e que a centralização do público também aconteça num lugar só, né, para você não ter muitas redes enfraquecidas, sendo que você pode ter uma rede muito fortalecida, né, mas para isso é importante essa fidelização do público. E o site da prefeitura é o que ele aponta como um centralizador de todas essas informações para além das redes sociais. E isso proporcionaria mais engajamento, melhores reflexões sobre os temas, para, inclusive, implementar políticas públicas mais eficazes, né? Esse engajamento do público e que a gente tenha mais disseminação de informações a respeito de temas secundários de cada uma das secretarias. A formação dos gestores de forma constante seria fundamental para que essa dificuldade da relação dos gestores com o tempo de resposta, né? Com o time, com o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito, ela é importante, e para que a gente tenha a efetivação da comunicação pública de verdade, né, para que essa relação ela seja cada vez mais transparente, cada vez exista essa troca e as políticas públicas sejam efetivadas da forma correta. A pandemia veio para contribuir, porque esse processo das redes sociais, talvez eles fossem mais lentos, mas a pandemia trouxe uma contribuição, mas também foi um grande desafio, né? E o mundo digital estava se dando de forma gradativa. A pandemia intensificou tudo isso. Então, a gente percebe que com todas essas informações, a gente tem a necessidade de uma nova organização das instituições nas redes, né? Elas cumprem um papel importante na efetivação da comunicação pública, mas essa interação precisa existir. A atenção das autoridades, ela precisa ser aplicada de uma forma muito concreta, seja ela na parte
de equipamento, seja ela na parte de mão de obra, seja ela numa quantidade de pessoas efetivamente voltadas para as redes para que isso aconteça. E eu acho que essa pesquisa veio muito para mostrar um pouco que é possível, mas a comunicação pública também precisa dessa interação. E eu espero que todo esse trabalho, toda essa pesquisa, ela venha para contribuir com esses planejamentos, né, com essas formas de comunicação, e para que contribuam também com a implementação e execução de políticas públicas mais eficazes para otimizar aí as mídias sociais e para a garantia de direitos. Então, acho que é isso. Espero ter me explicado bem e contribuído com todo esse processo. Obrigada. Falou 1 hora, né, madame? Mas vocês me pediram coisas tão importantes na qualificação, então precisei, né, explicar melhor tudo isso. Acho que voltamos, né? Tá sem microfone. Professora, a gente não está ouvindo, Esqueci de... Bom, agora está com o microfone. Então, depois da apresentação, começa a fase da arguição, e tradicionalmente sempre é o professor convidado inicia, né? Então, o professor Renato Rovai pode iniciar a sua fala. Boa tarde, queria agradecer a todas e a todos, né, em especial a Dani L. pelo convite, junto com o seu orientador, o Sildo Galo, e pela parceria aqui da Vera, que está desde da banca de qualificação, né, junto comigo aqui, trabalhando no sentido de qualificar, se é isso que é exatamente o termo, né, do trabalho da Dani. Primeiro, assim, minha fala vai ser curta, eu acho que eu não tenho grandes contribuições a fazer a partir do que já foi feito na qualificação. Eu apontei naquele momento questões que me pareciam que precisariam ser resolvidas no trabalho, e elas foram, né? A Daniele buscou ampliar o foco dela para o entendimento da comunicação pública. Eu falei na época que faltava comunicação pública, tinha internet, mas faltava. Nesse momento da defesa, isso está contemplado, e acho que ficou dentro do escopo do trabalho bem realizado. A entrevista com o prefeito Edinho e com a secretária Priscila, as entrevistas foram feitas. Eu ficava me perguntando assim, agora o trabalho foi feito, né, e o que a Dani pensa para o futuro? E ela respondeu aqui na apresentação, né, que esse trabalho seja um princípio para um debate sobre a qualificação da gestão pública nesses tempos de internet. E, inclusive, em função do pedido do Zildo aí, de uma sugestão de título, eu fiz aqui um exercício. Eu sou menos acadêmico que os acadêmicos presentes. Eu digo que eu sou um acadêmico... Como? Comunicólogo. Eu sou um acadêmico de feriados, né? De fim de semana, aquele cara que nem jogador de futebol, que não joga bola todo dia. Muito menos chato que a gente, né? Eu dou aula 3 anos, paro 2, aí vou pesquiso 3 anos, paro 5, volto. Então, é quase como um acadêmico de final de semana. Então, o meu título, a minha sugestão
Dani. Ela é muito mais jornalístico-acadêmica do que acadêmico-jornalista. Você fica absolutamente à vontade para utilizar ou não depois. Estou passando aqui para você no chat. Seria algo nesse sentido de a comunicação pública governamental em tempos de internet, o caso Araraquara, que é o que você fez. Se não é o que academicamente está discutido... Passa de novo, por favor, Renato. Eu pus aqui no chat, a comunicação pública governamental em tempos de internet, o caso Araraquara. Tá bom. E aí, eu acho que agora que você tem que eu gostaria de saber de ti, é o que você pretende fazer. Eu acho que uma coisa, primeiro, me alegrou por demais, eu não tinha pensado nisso. Fiquei feliz, evidentemente, porque vocês estão resenhando o meu livro. Imagino que com o trabalho que vocês fizeram de leitura, isso é um bom produto para a tua vida acadêmica, uma resenha publicada numa revista. Eu acho que tem outras resenhas publicáveis aqui, né? E que você pode, depois a gente pode conversar, eu posso te sugerir, mas eu acho que essa coisa do estudo da comunicação pública nos ambientes digitais ainda é muito incipiente. Então, é preciso... Você está meio que, talvez com outros pesquisadores, inaugurando esse debate. Então, essa pesquisa tem esse mérito que você deveria explorar para poder publicar novos artigos. E eu sei que eu vou fazer, que vamos mudar outra vez na qualificação, eu acabei te dando trabalho, eu não posso deixar de fazê-lo agora, né? Uma sugestão, como a tua pesquisa ficou, ela morre em junho de 2020, se não me engano, né? Muita coisa avançou de lá para cá, para agosto ou junho de 2021, enfim. Eu não sei se alguns desses dados você não deveria atualizar para novos artigos, entendeu? Eu sei que é um trabalho duro, tal, mas você já tem toda uma metodologia aplicada, desenvolvida. Por exemplo, eu fui olhar no Facebook hoje, se eu não me engano, deixa eu ver se eu anotei isso aqui. Anotei. Hoje o Facebook tem 64.268 seguidores. Quando você começou, ele tinha 26, se não me engano, parou em 41 mil. Quando você tentou, foi para 64, né? Então, mesmo os dados de proporção da população, e aí eu queria fazer um parênteses, você fala como se fosse pouco até em alguns momentos, mas um veículo que atinge, por exemplo, agora, 30% da população, uma página, né? Uma página. Você tem que imaginar que essa página, ela pode ser replicada. Então, uma mensagem colocada ali para esses 64 mil, que a gente sabe muito bem que não atinge os 64 mil, tem um sistema de bolha, como diz o Parisier, que leva as mensagens para alguns e para outros não, mas não significa também que possa só vir a atingir os 64 mil, porque a partir do momento que o Zildo compartilha na página dele, ele está falando com mais 3 mil, no momento que eu compartilho na minha, com mais 3, não sei quantos, com mais 5, e por aí vai. Então, o compartilhar pode fazer com que uma mensagem que sai de uma página de baixa quantidade de seguidores, inclusive, a depender da força da mensagem, chegue a milhões de pessoas. Então, uma página local, que em tese tem 1/3 de seguidores do que a população deste local, não é uma página pequena. Ela não é uma página que deve... E eu não sei, eu não fui investigar o Instagram, o quanto cresceu, o YouTube. Talvez essa atualização te permita um novo artigo para só disso, só falando disso, ou
ou só falando da página em tempos de pandemia, porque você tem isso na tua mão, esperar a pandemia terminar, olha, comunicação digital em tempos de pandemia, o caso Araraquara. É um artigo que você tem à disposição, que você pode escrever, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que se tem um número muito grande de posts de cultura nas páginas da prefeitura, que depois aumentou de saúde. É preciso ver como é que isso se manteve, se foi diminuindo. Só um estudo a respeito... No começo eram tantas postagens de saúde, isso foi se transformando em 20%, em 15% e tal, ou seja, a prefeitura tirou o olhar sobre a saúde durante a pandemia, diminuiu. Já também é um outro artigo. Enfim, você tem aí uma condição de desenvolver estudos que podem contribuir muito para o debate da comunicação pública a partir da tua dissertação de mestrado. Eu acho que é isso. Desculpa, estou com uma tosse, espero que não seja Covid, ainda bem que ele está longe. Mas é uma tosse eu acho que é de alguma alergia. E, enfim, então é isso. Queria saudar o teu trabalho, dizer que estou à tua disposição para qualquer questão que você queira colocar e te dar os parabéns. É isso. Bom, então agradeço aí a fala do Rovai. Foi uma baita escolha, né, para essa banca. Eu já estou combinando aqui com a Daniele, a gente vai escrever um artigo a 4 mãos, né, onde vai ter a sua participação, a participação da Vera, né, então, os 4 vamos fazer um artigo aí em cima da dissertação dela, para botar numa revista boa aí, né, e isso é coisa que ela já está providenciando, né, então, porque ela já encaminhou um artigo para uma revista, a gente já encaminhou um artigo lá para uma revista do Sul, né? De onde mesmo, Daniel? Da Unicinos. Desculpa, da Unicinos. Então, mas é um artigo pegando mais essa parte mais teórica. Agora a gente vai fazer esse é um artigo a 4 mãos, né? A gente tem essa forma de fazer, né, publicando um artigo da banca, né? Então, acho isso muito bom. Então, aí a gente vai fazer aí um rascunho, a gente vai encaminhar para você, para a Vera, aí um artigo a 4 mãos, né? Que eu acho que vai ficar muito bom, pela qualidade da dissertação. E agora eu passo aí para a Vera, né, para ela fazer a arguição aí, seus apontamentos. Tudo bem. Bem, eu queria agradecer muitíssimo, né, essa renovação desse convite da Dani, do Zildo. Um prazer participar novamente com o Renato, participar dessa defesa. Eu acho que um trabalho que a gente pôde acompanhar em vários outros momentos, e a gente pôde ver, assim, resultados, isso é muito bom. Como eu sou mais, quer dizer, acadêmica, que eu tenho mais essa tara acadêmica, o nome que eu ia propor era o seguinte: Redes sociais na comunicação pública de Araraquara, 2 pontos. Impactos na democratização. Mas eu acho que o nome que o Renato propôs é melhor, entendeu? O meu nome, o nome que eu sugiro, talvez sirva para algum artigo, né? Porque eu acho que essa questão de impactos na democratização é uma questão assim, é uma questão que você desenvolve, mas ainda é uma questão polêmica. Eu ainda acho que é uma questão polêmica, né? Porque quer dizer, acho que você escolhe um tema de pesquisa pouquíssimo trabalhado, tem muito mérito com isso, né? Teve muita coragem de
de trabalhar com uma parte da sua experiência profissional, eu acho também muito bom isso. Acho que talvez eu te sugerisse, quer dizer, além dessa questão que o Renato falou, que eu acho que é, se possível, quer dizer, não pelo tempo que você tem para devolver o mestrado, mas essa continuidade desses dados pelo tempo, pelas circunstâncias do tempo em que você parou, né? De junho para cá, muita coisa aconteceu, quer dizer, junho ainda havia um estado de perplexidade, mas o caos não estava tão instalado ainda. Então, eu acho que é fundamental continuar com os dados. Eu acho também, eu tinha te pedido na qualificação, acho que você faz, em parte, isso, mas eu acho que talvez na conclusão você tem que ser um pouco mais incisiva para falar nas demandas da população e nas respostas que foram dadas aos diferentes aspectos da comunicação pública. Especialmente porque, quer dizer, no caso da pandemia, quer dizer, houve assim, divergências vitais, né? O prefeito foi ameaçado de morte, houve passeatas contra o prefeito, quer dizer, essa questão passou a ser discutida quer dizer, nas redes sociais e em todos os outros canais de comunicação. Então, eu acho que isso, quer dizer, essas coisas que pegaram mais, porque você pega até junho, e é em junho, quer dizer, e é aí que começa a se expressar mais claramente essa divergência, a ação do prefeito, que ganhou notoriedade nacional, né? Então, eu acho que é importante trabalhar melhor as reações da população, quer dizer, você vê pelos seus quadros, pelo seu apêndice, pessoas, quer dizer, aplaudindo e pessoas jogando ele no lixo, né? Queriam, quer dizer, o Edinho sofreu recentemente um pedido de impeachment por conta, misturado a essas várias outras decisões que foram tomadas no plano dos lockdowns, enfim, da ação face ao isolamento social, né? Então, eu acho que isso tem que ficar mais forte na sua conclusão. Você toca de leve. Eu acho que você tem que falar nisso, certo? Outra coisa é que eu acho que, na verdade, existem impactos na democratização, mas a gente não se pode falar que a democratização se concretiza plenamente, porque a gente vê muitos bairros, quer dizer, muitas pessoas ainda isoladas, quer dizer, marginalizadas, quer dizer, impossibilitadas de acesso às redes sociais. Então, que ficam assim, que ficam um pouco à margem dessa comunicação. Quer dizer, a comunicação pública ainda é um tanto, quer dizer, existem impactos, mas ela ainda tem uma faceta excludente, né? Quer dizer, exclusão enfim, às pessoas, aos bairros, quer dizer, que querem se expressar, muitas vezes não tem como, né? Então, eu vejo essa questão como uma necessidade de ser mais aprofundada nas conclusões, né? Acho que a maior, eu colocaria, quer dizer, as questões que são afirmadas pela secretária da Comunicação e pela uma excelente entrevista e as questões do Edinho, quer dizer, o Edinho ainda apontou alguns problemas, quer dizer,
a secretária também, mas essas entrevistas permitem você insistir nessa questão. Quer dizer, a maior abertura das redes implicou efetivamente em democratização? Quer dizer, é uma hipótese que pode ser discutida, que tem avanço. Quando você pega os números de hoje que o Renato falou, você fala, bom, se 60 mil pessoas estão participando dessa rede social, quer dizer, isso é realmente um fenômeno de comunicação que expressa um teor de democratização, né? Pelo menos se eu não for discutir democratização em várias facetas, né? Então, eu acho que isso tem que ficar mais firmado nas suas conclusões, né? Eu acho que essa questão das redes sociais também interferiu, esse é um comentário, mas interferiu nas outras reuniões que a administração municipal mantém, quer dizer, como expressões de participação, como, por exemplo, o orçamento participativo, das outras reuniões, quer dizer, elas passaram por um processo de relativo esvaziamento, né? Eu não estou querendo dizer que o aumento das redes sociais provocaram esse esvaziamento, mas eu acho que a gente pode constatar que isso aconteceu. E isso dá ainda maior peso àquilo que é difundido pelas redes sociais, né? Eu acho que seu texto dá conta de todo esse mapeamento, esse movimento, esse vai e vem, esse movimento de frequência, né? Eu só acho, né, que a questão da concretização de uma comunicação participativa e cidadã teria que ser, assim, não assim negada, mas teria que ser discutida melhor, quer dizer, se a gente considerar quer dizer, essa comunicação no seu conjunto, né? Se a gente considerar que muitas vezes, quando as pessoas... Até hoje, eu, por exemplo, ouço os boletins diários para saber como é que como vão indo os números da Covid, e a gente percebe que as pessoas falando de obras públicas, falando de impostos, falando de uma série de coisas, quer dizer, por conta de uma pergunta que ela faria, possivelmente, sobre a pandemia, né? Então, eu acho que por trás dessa positividade da comunicação, né, essa positividade poderia ser problematizada, não é que seria negada, seria uma discussão um pouco maior nas suas conclusões que eu estou querendo, né? Eu acho que você escreve muito bem. Eu iria te dar um cursinho de crase. Eu sou conhecida como uma mulher fanática pelas crases, e você não usa crase, você aboliu completamente da comunicação. Eu enchi o seu texto de crase, então eu acho que seu texto é bem construído, quer dizer, você tem, assim, quer dizer, muitas questões que você deu. O texto é um texto que a gente percebe, assim, quer dizer, aprofundamento, a gente percebe um cuidado, né? Quando você retoma, por exemplo, a observação do Castells, né? As redes de comunicação são tão importantes, mas elas são suficientes, de fato, para efetivar uma maior participação dos vários nichos da sociedade? Essa pergunta que eu acho que você deve levar mais para a conclusão, né? Quer dizer, teria que falar também que essas questões, quer dizer, você pode citar só agora,
nesse tempo que você tem, e eu acho que você deveria continuar esse tema num doutorado. Eu acho que é meio um compromisso que você tem, quer dizer, não só de publicar, de tudo, mas você começou uma veia de análise da comunicação pública, coisa que era só falada, que era muito mal definida pela imprensa pública, e era definida de maneira... e era publicada de maneira empacotada, né, porque a comunicação ia expressa com uma faixa falando que era uma comunicação oficial. Então, eu acho que você tem assim, muitas condições para continuar esse tema, discutindo, por exemplo, as limitações estruturais que ainda existem, discutindo, por exemplo, quer dizer, como é que se comportam, como é que ficam esses gestores que ainda se recusam a aderir às redes sociais, que se recusam, às vezes, por uma formação de não ter habilidade, de não ter... Eu para estar aqui participando dessa banca, bom, essa banca é a 10ª, a 20ª, não sei, que eu participo depois do início da pandemia, mas eu achava que jamais eu ia conseguir apertar esses botões. Eu ia correndo para a Uniara, às vezes eu ia chorando, eu chegava lá chorando. Gente, vocês me ajudam, eu não consigo apertar o botão certo. Então, eu penso assim, esses gestores sociais que não conseguem entrar nas redes sociais, como é que eles fazem com os problemas? Como é que eles se relacionam com os problemas que aparecem de maneira, assim, às vezes isolada, às vezes aqui alguma coisa, ali outra coisa, uma marca de diferenciação, mas como é que é a relação efetiva com esses gestores, né? As pastas que eles coordenam ficam sem emitir notas nessa esfera, nessa esteira da comunicação pública, né? Se a gente pensar que o setor de obras, o setor de transportes tem muita reclamação, né? Que o setor da dívida ativa recebe reclamações, quer dizer, eu sou de Araraquara, eu conheço essa cidade, eu sei bem o que ela significa, né? Então, eu vejo assim, quer dizer, como tem coisas que na verdade, não aparecem via redes sociais, o que não quer dizer que elas não existam, que esses problemas não existam na administração pública, né? Então, a democratização trazida pelas redes sociais abarca um número infinitamente maior de possibilidades, mas ela não resolve efetivamente todos os nós que existem na administração pública. Nem seria o seu papel resolver, mas não se pode falar que entramos no mundo das redes sociais e esses problemas pararam de ser objeto de reclamações e de problemas efetivos, quer dizer, são questões que efetivamente existem, né? Então, quer dizer, quais os critérios, né, que a gente tem para falar que essas mensagens, que essas mensagens, por exemplo, que recebem aquele carimbo que aparece no seu anexo, a prefeitura não respondeu. A prefeitura não respondeu. A prefeitura não respondeu. Quantas vezes aparece isso? Quer dizer, então, tudo bem, tem poucos funcionários, a pandemia canalizou todas as forças para a formação de um comitê único de contingenciamento, mas os problemas continuaram. Então, para onde que eles são canalizados,
ou não são canalizados em termos de comunicação. Eu acho que você não vai estudar isso, você vai se referir a isso nas suas conclusões, entendeu? Você não vai ter que fazer uma outra pesquisa, eu não quero nada disso. Quero que você escreva 2 parágrafos sobre isso nas suas conclusões. Porque teve momentos, teve vários momentos em que o prefeito, a secretária municipal de saúde, tiveram que intervir nas redes sociais por conta da agressividade das reações, né? E não eram, quer dizer, eram reações ligadas à pandemia, e eram reações ligadas a compras de equipamentos, enfim, entrava um pouco de tudo, né? Então, quer dizer, é claro que a Covid passou a ter prioridade na comunicação, ela foi um divisor de águas, mas ela não apaga tensões que cercam a administração pública, certo? Que cercam, quer dizer, e que muitas vezes não chegam à esfera de uma comunicação mais ampliada. Está claro para você isso? É isso que eu quero que você faça na sua conclusão, porque eu acho que daí fecha essa questão, né? Porque as perguntas continuam, apesar da situação de absoluta predominância da pandemia, quer dizer, as questões elas não ocupam a prioridade na comunicação pública, mas elas continuam a aparecer como questões a exigir intervenção da gestão pública, né? Por isso que eu falo que eu acho isso. Bom, é claro que não deu porque seria desnecessário, mas eu também poria na sua conclusão um pouco, quer dizer, uma frase que falasse um pouco da necessidade, quer dizer, das respostas, da pulverização de respostas que muitas vezes passaram para um segundo, um terceiro plano, né? Mas que na verdade continuam, né, como problemas, mais ou menos o que eu já falei, eu estou repetindo, né? Tem uma questão de ordem técnica no seu trabalho, uma questão facilmente solucionável, quando você indica autores, quando você indica fontes bibliográficas, você não precisa pôr o nome inteiro deles e nem o nome da obra, você vai pôr só o sobrenome e o ano da publicação. A Bilu, se estivesse aqui, ia falar, não lembra das minhas aulas, né? Mas, enfim, eu tô te fazendo assim, eu tô pedindo para você um pouquinho, uma página a mais na conclusão. Eu estou te fazendo um convite, quer dizer, eu acho que você tem tudo para continuar esse tema no doutorado com o Zildo, certo? Eu acho que precisa continuar esse ciclo, certo? Quando quer dizer, você pôs a mão numa questão que era quase que considerada uma questão sagrada, né? Como mexer na esfera da comunicação pública? Mas isso é ato do prefeito, no máximo alguns secretários podem fazer, alguns secretários que gozem de maior proximidade com o prefeito, aí você entra numa pulverização, numa irradiação, num movimento incrível que passam a ter essas notícias e que se multiplicam e se fermentam e ficam fermentadas com a pandemia através das redes sociais, né? Então, eu acho que não dá para você deixar o caminho pela metade, né? Então, eu acho que você já tem aí o projeto de doutorado. O Zil está me olhando assim, se a mulher é louca. Mas eu acho que sim, que tem que continuar.
tem que continuar escrevendo artigos, tem que continuar atuando, trazendo para fora da prefeitura problemas que poderiam ser considerados de absoluto segredo e sigilo, que, na verdade, você faz assim, quebrar esse caráter um tanto sagrado com o qual se revestia a comunicação pública e mostra que, de fato, as redes sociais fazem que essa perda desse caráter sagrado se concretize. Elas se tornam públicas, elas passam a ser veiculadas, né? Isso significa que a administração pública se democratizou, não necessariamente, mas significa que a comunicação da administração pública se democratizou, se eu considerar democratização como o acesso de mais pessoas às informações, certo? Se eu perguntar, e qual forma de democratização? Aí eu vou ter que pesquisar mais a fundo as respostas da população, as divergências, quer dizer, aquilo que aparece por trás das coisas ditas, que não são ditas, mas se transformam numa outra teia de reações, né? Então é isso. Eu quero dizer que eu gostei bastante do seu trabalho, que essa minha leitura, quer dizer, pedindo um pouco mais de aprofundamento nas conclusões, que talvez venha do fato de eu ser daqui, de eu ser de Araraquara, de eu ter convivido com vários prefeitos anteriores que jamais era possível soltar uma nota de comunicação, e então eu vejo diferenças incríveis, eu não posso, quer dizer, eu acho que o seu trabalho quebra vários tabus, né? Quebra vários tabus. Agora, isso significa comunicação plena? Isso significa que a comunicação pública não tem, a recepção dela não tem discordância? Não, ela tem discordância, mas por outro lado, ela, sem dúvida nenhuma, ela significou uma maior movimentação e um maior acesso a notícias que antes eram consideradas de um domínio sigiloso, de um domínio que se tinha que ter muita cautela para se usar. Então, eu acho que você quebra isso e o faz muito bem. Então, eu queria te dar os parabéns ao Zildo, dizer que eu renovarei o convite para o doutorado muitas vezes, todas as vezes que eu te encontrar e que eu não te encontrar, está gravado esse convite, certo? E eu queria também renovar o convite para o Renato vir fazer um seminário com a gente, que nós falamos disso na qualificação, e não tomamos providências para viabilizar essa vinda dele. Então, eu gostaria de convidá-lo, quer dizer, e não vamos pensar na próxima defesa da Dani, que pode ser que demore um pouquinho, mas já vamos marcar esses seminários de... Vamos esperar estar aberto para a gente poder ir presencialmente, né, Vera? Aí a gente conhece. Com certeza. Eu também estou sentindo uma falta louca disso. Hoje, olha, uma coisa assim, uma coisa que causa é uma castração tão grande que a gente está vivendo, né? Que a gente quer realmente poder assim, ter a esperança dessa quebra aí, de que não venha mais nenhuma cepa, que as cepas procurem o terreno, passem a ocupar só o terreno
do imaginário de gente maluca, mas que não chega até nós, né? Mas muito obrigada pela sua participação, Renato. Você sempre acrescenta muitas coisas. Não precisa falar que nem eu, que falo que nem uma metralhadora. E acho que o título que você sugere é mais interessante. Acho que o meu é mais, quer dizer, acadêmico, mas com certeza nós precisamos mudar esse título dessa dissertação. Muito obrigada. Eu estou plenamente satisfeita. Aí, agradeço a professora Vera, né, pela grande contribuição. Acho que realmente eu já tinha insistido já um pouco com a Daniele para aprofundar um pouco mais essas considerações finais, né? Mas eu acho que o trabalho todo está redondo. Nós só tem que trabalhar um pouco mais as considerações finais dele, Isso. né? Eu me lembro quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, ficou um calhamaço, né? A Daniela tem a capacidade de escrever pouco e escrever tudo, né? Então, eu olhei e falei, mas só 80 páginas, aqui será? Não, está tudo ali, não precisa de... A gente escreve demais, né? Muito. Nossa, deixa eu falar. Não precisa escrever tanto. Absurdo que a gente escreve. Tem que escrever o necessário. Então, eu estou tentando aprender a escrever o necessário, né? E eu acho que ela tem que ir para o doutorado, né? A gente já tem conversado um pouco sobre isso, né? O doutorado dá para fazer um baita de um trabalho, porque a questão da comunicação pública ela é muito complicada. Porque você já foi secretária, do Edinho lá no passado, né? Na primeira gestão? Coordenadora. Foi na segunda? Não, na segunda. Na segunda, né? É. Então, aí, você já deve saber disso que eu vou falar, que as secretarias mal se conversam, elas são feudos, né? Então, a comunicação interna é uma coisa horrível. Horrível. Se você se comunica internamente ruim, como é que você leva essa comunicação ruim para fora da prefeitura, né? Eu acho que essa tecnologia da informação, ela possibilita também uma nova conversa interna. Ela força uma conversa interna e o diálogo ele fica melhor dentro do setor público. Então, eu estava pensando de ela levar, aí é um trabalho mais de fôlego, né? Olhar para a comunicação interna e a externa ao mesmo tempo. Sim. Né? Para esse doutorado. Então, porque ela vai ter mais tempo também. Então, é um trabalho de fôlego. É o dobro do tempo, né? Exatamente. Então, é o dobro do trabalho também. Então, a gente já tem conversado um pouco sobre isso. Então, não pode parar, porque é um trabalho inédito, né? Então, sim. E por ser inédito, ele é muito importante, ele está abrindo uma seara aí, né? Aí eu até vou fazer um pedido para o Renato Rovai, né, para ele tá lá na revista eletrônica dele, a revista Fórum, para ele colocar uma notinha lá dessa defesa, né, falando uma coisa rápida lá, né, falando da sua participação da banca, da importância da dissertação, né. Então, uma notinha lá na revista, que eu acho que é uma forma de divulgar. A divulgação científica ela tem que percorrer canais não científicos também. A revista Fórum é uma revista mais de política, né? Mas acho que cabe uma nota lá, né? Então, um pedido. Né? Então, trabalhar com a Daniela é muito tranquilo, né? Ela tem a comunicação muito fácil, né? Ela é da comunicação e tem uma comunicação fácil com orientação, né? Então, isso facilita muito, né? O trabalho acabou atrasando um pouco, mas, não muito, mas um pouco, por conta do que virou a prefeitura, né? Nesse período, a gente quis, pelo menos, pegar uma boa parte da história da pandemia, e aí, então, a gente esticou
era para ter terminado a pesquisa antes, a gente esticou a pesquisa, e o que a gente observa é que tem que ter esticado até um pouco mais, mas ele não defenderia, né? Então, eu acho que dá agora para esticar através de artigos, né? Porque ela desenvolveu uma metodologia aí para pegar rapidamente as informações e quantificá-las e botar, né? Ela teve ajuda aí de um aluno do mestrado para montar um sistema aí para quantificar essas informações, né? Apontar tabelas, gráficos. Então, acabou desenvolvendo um método aí, né? Que eu acho que depois a gente podia até escrever um pouco sobre o método dessa pesquisa, que foi um método interessante. Interessante. E tem inovação até aí, no método da pesquisa, né? Que outros alunos poderão utilizar a metodologia que a gente acabou desenvolvendo aí nesse trabalho, né? Então, é isso. Eu acho que o trabalho, na minha opinião, ficou muito bom. E agora é aquela conversa que a gente mantém ainda, né? Isso é a expressão pura de uma falsidade, uma falsa tem que ser as escondidas, mas não tem que ser as escondidas. Pois é. Eu não aguento isso. Não, acho que a gente tem que fazer um protesto. Nós temos que fazer temos que mudar o nosso regulamento. Não, porque não sei porque a gente tem que. Aí os convidados saem, a orientanda sai, aí só Faz de conta que sai, mas fica. Fica e sai e fica. Fica meio palhaçada. Acho que tem que ser mudado isso, né? Não sei por quê. Mas a gente, por enquanto, como não mudou, tá na regra, então tem que acontecer isso, né? Aí a Silvinha, assim que a Silvia está ali de sobreaviso, ou a Ivani, né? A hora que a gente se reunir, entre aspas, né, para tomar uma decisão, aí as secretárias convida todo mundo de volta. Então, aí a gente está pedindo um afastamento rápido para a gente tomar uma decisão difícil. Polêmica. E aí tem que parar de gravar, então depois volta a gravar, então tem que parar também a gravação, viu?